Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre as últimas do futebol então, sendo sempre super direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre Grêmio, Corinthians e também sobre as principais notícias que eu trouxe para esse vídeo, incluindo a renovação do Flick com o Barcelona, muito merecida, sobre também a não convocação do Endrick para a seleção brasileira e por que isso está acontecendo, prejudicando não só o Brasil, mas também o próprio Real Madrid, e também, é claro, sobre Cristiano Ronaldo, que hoje, pelo que eu vi da partida do Al Nassr e também pelos comentários aí de vocês, deixou bem claro nas entrelinhas que a possibilidade de deixar o Al Nassr no final dessa temporada é realmente bem considerável. Vamos falar sobre isso então, começando com o Endrick e Real Madrid. O Endrick que não será convocado para a seleção brasileira para a disputa dos dois próximos amistosos, de estreia já do Carlo Ancelotti, seu atual treinador ainda no Real Madrid, mas o Endrick infelizmente sofreu uma lesão muscular e vai ficar fora dessa primeira convocação do Ancelotti, né? Ele estava na pré-lista, mas não tem chance de se recuperar até a apresentação que vai ser no dia 2 do próximo mês. O Real Madrid ainda vai monitorar e acompanhar qual vai ser a gravidade dessa lesão para saber o tempo que ele vai ficar fora, mas a questão que fica é, ele não vai prejudicar apenas a seleção brasileira estando fora agora, mas também o próprio Real Madrid, que contava com ele para a disputa do Super Mundial de Clubes, né? Mesmo o Endrick não sendo titular, e longe disso, é um cara que, vez e outra, entra nos minutos finais das partidas, então, querendo ou não, é uma perca de elenco pro Real Madrid, né? Poderia ser uma alternativa ali caso alguém machuque, o Vini, o Rodrigo, o Mbappé, então é sim interessante você ter um Endrick para uma alternativa de segundo tempo, até para suprir a ausência desses jogadores por algum motivo. Então, perde não só a seleção, mas também o Real. Dito isso, vamos falar agora do rival do Real Madrid, vamos falar um pouquinho de Barcelona, que oficializou nesta quarta-feira a renovação de contrato do Hansi Flick por mais 2 temporadas, vai ficar até a metade de 2027, muito merecido. Acho que teve um primeiro ano muito bom no comando do Barça, trazendo novamente mais do que títulos, mas também a alegria do torcedor de ver esse time jogar. Todo mundo se empolgou com o Barcelona nessa temporada, um futebol muito bonito, vistoso, toques rápidos, uma energia impecável, impressionar os adversários e fazer goleadas cada vez maiores. Um time que não se saciava. E claro que isso aí, para quem assiste os jogos, é de encher os olhos. Então, assim, completamente merecido, né, gente? Que bom que ele vai ficar no Barça aí por mais esse tempo, por pelo menos mais 2 anos. Então, parabéns aí pelo Barça, acho que é uma decisão super acertada. Vamos falar agora então sobre Cristiano Ronaldo, que no jogo de hoje do Al Nassr, ao final do jogo principalmente, deixou bem claro pelas suas atitudes que a despedida pode estar próxima, tá? Eu falo isso porque o Al Nassr venceu hoje por 2-0 e, antes de tudo, não vai ser campeão saudita, a distância para o líder é realmente bem considerável, né? O Al Ittihad lá do Benzema, mas o Al Nassr venceu por 2-0 hoje o Al Khaled, né? O Cristiano Ronaldo até teve um gol perdido ainda, alguns gols perdidos, né? Eu deixei um aqui para vocês verem, mas também teve um pênalti. E aqui fica até o mérito, né? Por mais que ele tenha errado o primeiro pênalti, batendo na trave para fora, é de se admirar tanta confiança que ele tem que ele foi lá nos acréscimos bater um pênalti do mesmo jeito. E dessa vez ele fez, tá? Fez esse gol de pênalti nos acréscimos também, então, para confirmar a vitória do seu time. E o que mais chamou a atenção não é nem o número de gols agora que ele tá cada vez mais chegando próximo dos 1000, mas sim o que aconteceu depois da partida, que me chamou a atenção, né? Aquele gesto acenando como se dissesse tchau para os torcedores, estava ali junto com os jogadores depois do final da partida, claro, comemorando, como até é de costume, mas, sabe, um clima um tanto quanto diferente, acenando para os torcedores num clima de despedida, de tchau, assim, até meio sem ser muito eufórico também na comemoração do próprio gol de pênalti. A gente ficou sem entender se ele estava pedindo desculpa para a torcida, pela temporada, pelo jogo, pelo pênalti perdido de antes, então ficou uma coisa meio, assim, complexa de se entender, mas eu, como acompanho comentários de rede social também, vi as páginas postando que, devido às ofertas que ele tem na mesa, quem sabe para uma mudança da Arábia Saudita, acho que ficou meio claro que a possibilidade dele sair do Al Nassr é realmente bem clara. Não sei se para algum time do Super Mundial de Clubes, como vem se especulando nos últimos dias aí, chegou a se especular bastante o Palmeiras, agora recentemente o Botafogo, mas já surgiu uma notícia de que não deve ser o Botafogo, quem foi? Acho que foi um dirigente do Botafogo que falou que é mais fácil contratar o filho do Cristiano Ronaldo do que o Cristiano Ronaldo. Então assim, eu acho improvável, mas curtiria muito se ele viesse para um futebol brasileiro para disputar, nem que seja um mês, jogos Super Mundial de Clubes e mais 3 jogos aqui no Brasil. Porra, um cara que tem o ego do tamanho que ele tem, vocês acham mesmo que ele não gostaria de ser ídolo de um grande clube aqui no Brasil? O cara pediu para colocar o nome dele lá naquela parte de homenagens da Calçada da Fama do Maracanã, sem nunca ter jogado lá. Com certeza, né, cara?
Seria muito legal ver ele por aqui. Mas como eu disse, então, eu não acho que ele vai vir. Se viesse, eu acho que já teria mais notícias sobre isso, tá? Sobre ele vir para algum time brasileiro. O Al Nassr também, segundo Marca, já ofereceu para o Cristiano Ronaldo o maior contrato da história para uma renovação, incluindo 5% do clube, tá? Então, assim, é realmente uma Babilônia extraordinária de dinheiro e acho que também tem a possibilidade dele ficar por lá, mas pelo que a gente viu hoje desse comportamento dele, eu não sei se ele não se encheu o saco, tá, da Arábia Saudita. Já tá lá há vários anos e ainda não conseguiu conquistar um título oficial por lá. Eu acho que isso aí pesa pra um cara que tem uma ambição tão grande como ele. É a minha visão, pelo menos, tá? E agora, para fechar o vídeo, então, vamos falar um pouquinho de Grêmio e Corinthians, duas notícias bem rápidas. Sobre Grêmio, o Cristaldo vai voltar a ser reintegrado, muito provavelmente, afinal de contas, o Monsalve saiu da eliminação ontem contra o CSA, que eu já fiz vídeo aqui no canal também, tendo que colocar gelo. Então, tudo indica que ele vai ficar fora dos próximos jogos e o Cristaldo deve ser reintegrado. Sobre o Corinthians, então, rapidinho também, que, segundo as últimas notícias, vai trocar de fornecedor esportivo, vai substituir a Nike pela Adidas e olha só essa notícia, a Adidas ofereceu 100 milhões de reais em luvas para ser a nova fornecedora de material da equipe. Cara, é muito dinheiro e, sinceramente, é até interessante essa mudança, né? Eu vi alguns torcedores do Corinthians colocando nas redes sociais algumas montagens de como poderia ficar as camisetas com a versão da Adidas e eu confesso pra vocês, achei bonito. Enfim, rapaziada, é isso aí então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.